Bíblias no quarto evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. João, ele escreve o evangelho que vem o seu nome no ano 90 a 96. A maioria chega a falar que foi até um pouco mais desta data. Então João, ele escreve esse evangelho já no finalzinho da sua vida, já na dobradiça da sua vida, já estava velho, doente, já não andava. Ele passou a ser conduzido. Eles colocavam ele assentado em uma cadeira e conduzia ele. Então João já estava cansado, já muito velho, muito doente, e ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e como testemunha ocular, ele escreve esse evangelho. João capítulo 1, verso 29, assim está escrito nas Sagradas Escrituras. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode traduzir aí a palavra mundo aí como homem, que tira o pecado do homem. Bendito Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido. A mão do Senhor tem nos amparado. Mesmo que o nosso coração, ó Deus, muitas vezes é como uma andorinha que não encontra pouso. Ele fica voando de um lado para o outro, querendo encontrar um pouso. Mas eu peço ao Senhor que possamos nos repousarmos no descanso eterno que é a presença do Senhor. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos traz a revelação da Tua palavra. Não é o homem. Aliás, nós somos escravos da Tua palavra. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa, é o que o Senhor determina. Não sou nada mais do que esse escravo que vai transmitir essa palavra que não é minha, que não está no meu poder, que não está na minha cabeça, não é produzido por mim. Pai, fale conosco, porque eu dependo do Teu Espírito Santo e com certeza da Tua igreja também. Eu dependo do Teu Espírito Santo. Eu dependo do Teu Espírito Santo. Eu dependo do Teu Espírito Santo. Ajude-nos, fale conosco, em nome de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e já exatamente eu tirei desse texto aí que eu acabei de ler para os irmãos. Não é só saber, Jesus é o Cordeiro. A maioria das pessoas sabem disso. Não é saber só. Não é saber que Jesus é o Salvador. A maioria das pessoas conhece Jesus como Salvador. Todo mundo sabe. O mundo sabe. A Bíblia é o livro mais produzido, mais lido, mais distribuído. A Bíblia já chegou nos rincões da maioria das cidades. Então, saber que Jesus é o Salvador, mas não tê-lo como Salvador, não adianta muita coisa. Então, saber que Jesus é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo, que nos lava, que nos purifica com ensopo da sua palavra. Ensopo é uma árvore que usava no Velho Testamento para purificação. Com ensopo da sua palavra, todos nós sabemos. O grande desafio é obedecê-lo. É tê-lo. A Páscoa se iniciou lá no Velho Testamento com a 10ª praga do Egito.
Matou-se um cordeiro, sem defeito. Pegou o sangue desse cordeiro e colocou nos umbrais das portas, para que o anjo da morte pudesse pular aquela casa. Assim foi feito, eles comeram o pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro assado. E eles comeram em pé, ou de pé. E eles comeram, e que no Egito tinha uma tradição que não era legal, era proibido alguém comer estando de pé. E os israelitas, eles fizeram isso, uma demonstração que eles estavam com pressa. Eles passaram 430 anos no Egito. Não foram 450 anos de escravidão, viu, irmãos? Não foram. Eles foram escravo, aproximadamente escravo mesmo, aproximadamente uns 100 anos, 130 anos. Mas viveram um bom período estando no Egito, mas sem ser escravos. Mas nesse momento eles eram escravos. Eles não poderiam sair, eles não eram escravos, mas não poderiam simplesmente sair. Eles estavam presos ali no Egito. E Deus libertou o seu povo através de Moisés, o símbolo também de Cristo. E eles comeram a Páscoa. E quando o anjo da morte, ele chegava nas casas, o anjo olhava aquele sangue e pulava. Por isso que Páscoa vem de pular. Trazendo isso para hoje. Hoje, se nós não tivermos com o sangue de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, o anjo da morte não pula, ele fica. Para que o anjo da morte pule você, não mexa com você, porque o diabo, ele só pode atuar na sua vida, primeiro, se Deus permitir. Se Deus permitir, meu filho, não tem conversa. Foi isso que aconteceu com Jó. Deus permitiu, e pronto. Jó fez 17 perguntas a Deus porque aquilo havia acontecido. Deus não respondeu nenhuma. É dele, pronto, acabou. Ele é Deus e nós somos servos, aí nós paramos por aqui. A outra atuação do diabo que ele pode atuar é na legalidade nossa. Ele só pode atuar na sua vida com a sua legalidade. Porque você não tem uma marca do sangue, ele só pode pular. Ele só adentra com a sua legalidade. Os umbrais da porta, ela feito tipo um U, né? Pintava assim e pintava assim. Não pintava o chão. Porque o sangue de Jesus não foi para pisar. Ele foi para proteger. Por isso que não poderia pintar o chão. Só os umbrais da porta. Porque quando nós estamos debaixo do poder de Jesus Cristo, nós estamos protegidos. Páscoa fala da ressurreição. Páscoa fala de Jesus. Então a Páscoa judaica cumpriu-se em Cristo. Jesus, no cenáculo, quando Jesus vai celebrar a Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Foi nesse dia que Jesus instituiu a Santa Ceia. E determinou a igreja para que pudesse realizar aquele ato em memória dele. Por isso que nós celebramos a ceia em memória de Cristo. Não há transubstanciação, palavra grande, que é a transformação do sangue, do cálice, do vinho em sangue, do pão em carne. Nós não acreditamos. Isso é memória. O pão vai continuar pão depois da oração e o suco de uva vai continuar suco de uva depois da oração. Nós não acreditamos na transubstanciação dos elementos da Santa Ceia.
E Jesus Cristo, ele também vai fazer uma promessa. E qual a promessa que Jesus faz? Apesar que ele calça isso no Velho Testamento, ele promete o retorno da segunda vinda. Jesus agora fala assim, eu vim e vou retornar para buscar o meu povo. Agora nós não imolamos, nós não matamos mais cordeiros, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já morreu. Nós não precisamos fazer isso. O nosso Cordeiro já morreu, já ressuscitou. Então Jesus é o Cordeiro pascual nosso. É o Cordeiro que nos livrou e nos livra da morte. Jesus é o sacerdote e o sacrifício. É o ofertante e a oferta. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacerdote, mas também ele é o Cordeiro. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus não morreu pelo pecado dele que ele não tinha. Jesus morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O castigo que ele pagou foi por causa de nós. Não existe bonzinho nessa história. Essa história pecaminosa, não existe bonzinho. Nós somos culpados. Nós não somos inocentes, somos culpados. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Somos justificados. É uma declaração, é um foro íntimo do próprio Deus de declarar que uma pessoa é justificada. Isso não acontece não acontece na terra, aconteceu nos céus. Então Jesus, ele ressuscita pela nossa justificação. E Jesus vai retornar para a nossa glorificação. Ele vai retornar. Posto isso, eu te convido para juntos serpentearmos aí nesse caminho estreito da cruz e porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Primeiro, a cruz de Cristo, onde a justiça e a paz se beijaram. E isso o salmista já nos escreveu. Lá no Salmo 85, 10 fala o seguinte: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Sem o ato de Cristo, esquece, não haveria paz. Por quê? Porque Adão, quando ele peca, e não foi um pecado inocente por menor, foi um pecado por maior, e nós estávamos nos lombos de Adão, e quando Adão ele peca, e como representante do homem, esse pecado de Adão passou para nós. Você não estava lá no jardim do Éden, mas você é culpado do pecado de Adão, porque ele era o nosso representante. Também nós não estávamos lá na cruz com Cristo e ele como nosso representante, nós recebemos os benefícios. Nós não podemos reclamar. Então Jesus, o Cordeiro Pascual, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O próprio João fala isso. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o Logos. Nós precisamos entender, irmãos, que parece que Jesus é aquele homem que está com um pratinho na mão, esperando uma glória daquele que ele salvou, de um aleluia, de umas palmas ou de uma oferta. Jesus não precisa disso não, viu? Nós vamos entender que Jesus já era filho de Deus antes de vir, ponto. Jesus já tinha um trono antes de vir, e Jesus já era coroado antes de vir. Então por que ele veio?
Ele veio por causa de nós, não por causa dele. Ele veio conquistar para nós e não para ele, porque ele já tinha. Jesus, ele não veio para conquistar para ele. Ele não veio para colocar uma coroa na cabeça dele, ele já tinha. Ele não veio atrás de uma glória. Tinha milhares e milhares e milhares de anjos cantando para ele. Para que ele veio para cá? Então ele veio para cá para nos salvar, nos buscar novamente. Ele veio refazer, reconstruir o caminho que foi destruído por Adão. Então Deus comunicava com Adão, falava com Adão, tinha prazer de conversar com Adão, e era o Deus de Adão. O pecado simplesmente destruiu isso, destruiu esse caminho. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim, porque ele que reconstruiu esse caminho. A consumação da obra de Cristo aconteceu lá na cruz. E quando eu falo a obra, para nós, para a igreja. Então a consumação se deu lá na cruz do Calvário. E o que Cristo fez? Ele fez a justiça e a paz, elas se beijaram. Agora nós temos justiça por ele e nós temos paz por ele. A justiça que nós, como pecador, nós não temos, ele fez. A paz, que é a separação do homem com Deus, ele fez. E ele pegou a paz e a justiça e elas se beijaram. Isso fala de comunhão, isso fala de entrega, de busca, de se entregar essa consumação. Jesus foi condenado à morte e à morte de cruz. Nós acabamos de ler logo no começo do culto, lá na carta de Filipenses. Jesus morreu em morte de cruz, e sobre a acusação de crime contra Deus, ele morreu como um blasfemo. Jesus morreu como um blasfemo. Jesus morreu com essa condenação de blasfemo, e porque eles alegaram que Jesus Cristo era contra tributo a César. Nada disso havia acontecido. Jesus, ele morreu porque eles alegaram que ele se fez Deus ou filho de Deus. O poder religioso e o poder político, eles se uniram, se beijaram para condenar Jesus à morte. Eles tiveram que ter esse casamento para condenar Jesus Cristo. Judeus, gentios, que estavam separados, agora fizeram uma aliança. E qual o propósito dessa aliança espúria? Essa aliança espúria, o objetivo maior, para matar o Filho de Deus. Eles queriam esse resultado, a morte do Filho de Deus. A morte de Jesus foi o maior crime da história da humanidade. Foi o maior crime da história da humanidade, a morte de Jesus. Porém, no mesmo tempo, a morte de Jesus foi o maior gesto de amor de Deus para conosco. Que coisa maravilhosa. É o gesto de entregar o seu filho. No ponto de vista humano, os homens mataram Jesus Cristo com as mãos iníquas. Do ponto de vista humano. Do ponto de vista de Deus, Jesus foi entregue por Deus para morrer por nós em amor.
graça e verdade. Que coisa gostosa de ouvir e de saber que Jesus, ele se entregou por nós, por amor. Olha o que está escrito em Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e conhecimento, presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos iníquas. Então Jesus, ele morre por mãos iníquas, mas qual foi o objetivo? Qual foi o vetor? Qual foi o alvo? Nos levar novamente a ter essa justiça e ter essa paz. Então, a cruz de Cristo, quando fala da morte de Cristo, da entrega de Cristo, não foi um espetáculo para a humanidade, estabelecer festas e mais festas. Não. A morte de Jesus Cristo fala dessa demonstração de amor, de justiça, de paz, de entrega, de renúncia para um povo rebelde. Jesus morre não para aqueles que queriam ele, morre para aqueles que não queriam mesmo. Nós somos os vilões dessa história, nós somos os mocinhos, não. E Jesus, ele morre para isso. E ele pega a justiça e a paz e une as duas num ato de amor, e elas se beijaram. E o salmista, ele descreve isso. Naquele palco de horror, o amor de Deus foi despejado copiosamente a nós. Quando Jesus estava carregando aquela cruz, quando Jesus caiu, não conseguiu levantar, teve que ser ajudado. Quando eles crucificaram, pregaram ele, levantaram ele naquela cruz, essa é uma demonstração de entrega, de um amor despejado copiosamente na vida do homem. Engraçado que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou. Antes o entregou. Isaías fala que foi do agrado de Deus moer Cristo, enfermá-lo. Foi do agrado de Deus. E por quê? Para cumprir a justiça. Que beijou a paz. Então foi do agrado de Deus. Então Deus não poupou o seu próprio filho, ele entrega o seu próprio filho. Romanos 8:32, assim fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, diz Paulo, ele não poupou, antes por todos nós o entregou. Então foi do agrado do Pai. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Claro. Isso também nos chama a atenção. E qual é a atenção? Se Deus não poupou o filho dele e o entregou, isso significa que ele não vai nos poupar. Ele vai estabelecer a justiça. Então Deus entrega o Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, para morrer. Morte de cruz. Ele se entrega voluntariamente. Ele esvaziou, ou seja, o autoesvaziamento de Cristo, a kenosis de Cristo, que é o autoesvaziamento. Ele esvaziou de si.
Ele esvaziou do seu trono, ele esvaziou da sua majestade, ele esvaziou dele próprio para preencher-nos. E esse Jesus, ele se entrega à morte. E ele leva os nossos pecados, ele carrega os nossos pecados. Tem muitas pessoas que acham que Jesus, o peso que Jesus não estava suportando, era o peso do madeiro. Redondamente enganado. Não. Apesar que Jesus tinha, a noite anterior, e tinha sofrido muito, mas o peso do madeiro era incomparável ao peso dos nossos pecados, que estava nos ombros de Jesus. Já cometeu um pecado horrendo, não já? A consciência fica como? Imagina o pecado de toda a humanidade, do mais horripilante de todos os pecados, no ombro de uma pessoa só. Esse é o peso, irmão. Esse é o peso. Não é do madeiro em si, não é do maldito madeiro em si, são os nossos pecados. Jesus agora, ele, nessa demonstração de amor, nessa revelação de justiça de Deus, e Deus não poderia simplesmente nos levar para o céu sem um cumprir da justiça, e para cumprir essa justiça, Jesus ele precisava ser punido por causa dos nossos pecados. Assim aconteceu. Jesus morre pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Assim diz o apóstolo Paulo. Então, a cruz de Cristo é a justiça e a paz beijando. Elas beijaram. É a demonstração que a salvação é através dele, por ele e também para ele. A justiça foi feita. Jesus paga as nossas dívidas. Deus puniu seu filho por causa dos nossos pecados. A cruz de Cristo é o cenário onde esse bendito encontro aconteceu. E qual foi esse bendito encontro? Da justiça e da paz. A justiça e a paz se beijaram na cruz, meu irmão. Por causa de nós. Por causa dos nossos pecados. Ali a justiça e a paz, elas deram as mãos a nosso favor, declarando através de Cristo que nós somos libertos, salvos, selados. É a redenção. Cristo nos salvou. Cristo nos libertou. E olha o que Paulo fala sobre a cruz e a entrega de Cristo, em Gálatas capítulo 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo assim, não, é a cruz ali. Ele fala da cruz, é da entrega, porque ele sabia que a justiça e a paz ali se encontraram e beijaram, pelo qual o mundo está crucificado para mim. O Paulo fala assim, agora é o mundo que está crucificado para mim. E eu também para o mundo. Estava crucificado para o mundo. Segundo, Jesus morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então a morte de Jesus não foi um acidente. Já estava planejado. Jesus não morreu porque sucumbiu ao Império Romano. Não. Jesus não sucumbiu no Império Romano.
Jesus não morreu porque Judas o traiu. Não. Ele traiu por ganância. Jesus não morreu porque Judas traiu por ganância. Ou porque o poder romano estava perseguindo ele. Não. Não foi porque Pilatos covardemente entrega Jesus. Jesus não morreu por causa disso. Jesus morreu porque o Pai entregou por nós, em amor. Jesus morreu porque a si mesmo se entregou. Jesus morreu porque ele quis. Cristo não morreu como mártir. Não. Ele morreu como redentor, o nosso redentor. Ele morreu porque queria nos salvar. Ele queria nos libertar. Foi lançado por Deus em Jesus Cristo todos os nossos pecados. Estava sobre ele. Jesus, ele carrega os nossos pecados nos seus lombos. Como nós estávamos nos lombos do velho Adão, agora nós estamos nos lombos desse novo Adão. Esse novo Adão, que é Jesus Cristo, ele carrega no seu corpo, no maldito madeiro, os nossos pecados. Jesus, ele bebe sozinho o cálice amargo do pecado, dos nossos pecados, sozinho. Ele vai suar gotas de sangue. Jesus, ele sofre sozinho os golpes da lei em nosso lugar. Ele cumpre a lei completamente, todas as demandas da lei, para nos salvar, para nos declarar quites, para ele pudesse, quando ele mesmo fez isso, quando ele estava para entregar ao Pai, ele grita: está consumado, tetelestai, está consumada, a obra está feita, o pagamento está feito, Deus. Eis agora o pagamento, tetelestai, paguei, comprei, e o preço foi o preço de sangue. Então Jesus sofre as punições para nos dar vida e vida com abundância. Jesus nos substituiu. A morte de Jesus Cristo, ele nos substitui. E essa morte é perene. Ela dura para sempre. Jesus, ele agora morre para nos levar ao Pai, como nosso fiador. Jesus, ele morre como nosso representante. Ele é o nosso representante. Estamos no lombo de Jesus. Jesus morre a nossa morte. Jesus morreu a sua morte. E Jesus vai nos dar a vida, a justiça e a paz com ele. Irmãos, vale a pena você ver Jesus? Vale a pena. Então Jesus morre porque voluntariamente, ele não foi obrigado. Não é porque não tinha o que fazer. Ele morre voluntariamente. É que ele não tinha, eu não tenho nada a fazer aqui no céu, estou aqui no meu trono, já passei um caô na minha coroa, estou aqui, vou ali salvar ali, não tinha nada para fazer. Não, ele morreu voluntariamente, ele quis fazer isso. Por isso que nós precisamos servir a Deus voluntariamente. Nós vamos entregar para Jesus Cristo voluntariamente. Então Deus, ele lança em Jesus o preço dos nossos pecados. Qual é o preço que tinha que pagar? Morte. Cordeiro deveria ser sacrificado.
Uma semente deveria morrer para que outros pudessem ressurgir. E Jesus que coloca como essa semente bendita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se apresenta para morrer como um cordeiro mudo. Ele vai para o matadouro, calado, sem abrir a boca, emudecido. Ele deixa ser espancado. Ele poderia levantar a voz como Deus e acabar com todo mundo, destruir todo mundo. Não, ele foi como um cordeiro. Ele sofre as afrontas, mas ele sofre algo terrível, terrível. Jesus, ele se torna maldito por causa de nós. Jesus morreu como um maldito, viu? Quem era maldito sou eu. E Jesus falou assim: eu vou ser maldito. Ele se torna maldito por nós, para nos salvar da maldição. Então Jesus, na sua morte, Jesus triunfa sobre os principados, sobre as potestades. Jesus, na sua morte, vai destruir todo o plano maligno, desbaratar lá na cruz a visão diabólica. Ele destrói, ele vence o diabo, ele rasga as nossas dívidas, ele paga as nossas dívidas. Que coisa maravilhosa. Eu sempre dou essa ilustração. Se eu estou devendo R$1 milhão, alguém deposita R$1 milhão, pagou a minha dívida, mas quanto eu tenho no banco? Nada. Se eu tinha R$1 milhão, a dívida era R$1 milhão, então não tem mais nada. Pagou. Então lá na cruz do Calvário, Jesus vai lá e paga a nossa dívida. Aí pagou, então estava 0-0 ali. Eu não estava com dívida, mas também não tinha recurso. O que Jesus fez? Ele envia o seu Espírito Santo, ele envia a graça. Isso é depositar em nossa conta. Hoje nós não temos um saldo nem negativo, nem um saldo ali que não tem nada, dá 0-0. Não, hoje nós temos na nossa conta a graça de Deus, a justiça de Deus, a paz de Deus na nossa conta. Nós não estamos zerados mais. O escrito da dívida. Você tem paz com Deus através de Cristo. Jesus te libertou. Jesus te salvou. E além te dá acesso ao trono do Pai. Terceiro, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Então Cristo morreu. Jesus, ele na cruz onde a justiça e a paz se beijaram. Primeiro. Segundo, Jesus morreu pelos nossos pecados. Terceiro, Jesus morreu para nos justificar. Bora lá. Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa... Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele vai, através desse ato, nos justificar diante do Pai. Como eu disse para os irmãos, que a morte de Jesus não foi um acidente na história. E a sua ressurreição também não foi uma surpresa. Ele levantou. Ele levantou dos mortos. A morte não teve condição de deter Jesus lá, de segurar Jesus, de fazer Jesus parar. Ao contrário, Jesus, ele entra nas entranhas da morte. Ele vai entrar nas entranhas da morte. Ele arranca da morte o seu aguilhão. Quem falou isso foi o próprio Paulo, o apóstolo Paulo. Arrancou o aguilhão da morte. Jesus mata a morte com a sua morte. Ele vence ela. A morte está subjugada.
E Jesus agora, depois que subjugou a morte, ele levanta vitoriosamente, inaugurando para nós a imortalidade. Somos imortais agora. Por que nós somos imortais? Esse corpo pode tombar, a nossa alma, com Ele, nós vamos viver eternamente com Jesus. Que coisa interessante. Jesus, como ele ressuscita como as primícias. Por isso que Jesus é o primeiro. Se vai ser mais antes, no Velho Testamento teve muita gente que ressuscitou. Por que Jesus é o primeiro? Porque todos aqueles que ressuscitaram no Velho Testamento, inclusive Lázaro, voltou a morrer. Jesus não morre mais. Por isso que ele é o primeiro. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia, ele venceu. Ele ressurgiu. Na verdade, ressurreição mesmo é só de Jesus, viu? De fato e de direito. Os outros só devolveram a vida depois voltaram a morrer. Então Jesus vai ressurgir dos mortos e vai vir para glorificar. Ele vai retornar. Os mortos ouvirão a sua voz. Esse corpo aqui, ele vai ouvir a voz do nosso Salvador. Porque Paulo diz que o poder foi dado a ele, um nome sobre todos os nomes, que ao seu nome toda língua vai confessar, todo joelho irão curvar nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o seu Salvador. É a descrição do seu Salvador. Só que quando Jesus voltar na sua segunda vinda, todos, absolutamente todos, irão ressuscitar. Uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. No céu, nós iremos habitar com o corpo glorificado. Amém. Os outros, sem Jesus, vão ressuscitar. Não para com o corpo glorificado. Vão ressuscitar, mas para a maldição eterna. Assim descreve a palavra do Senhor. Juízo e condenação. E agora, a morte para nós. Como nós podemos encarar a morte? A morte, diz Paulo, é deixar esse corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente, Paulo usa essa expressão, incomparavelmente melhor. A nossa história não é do berço à sepultura. A sua história não é do berço à sepultura. Nós temos eternidade a viver. E a eternidade a eternidade. Agora, para nós, a morte não tem sua última palavra? Não, claro que não. A morte não tem a última palavra. Por quê? Porque Jesus disse que tragada foi a morte na vitória. A vitória é de Jesus Cristo e nós somos vitoriosos porque estamos nos lombos dele. Então Jesus, ele ressuscita para a nossa justificação. A morte foi vencida. Hoje eu estava falando de manhã. Muitas vezes nós queremos uma boa notícia vinda de uma pessoa que abriu uma porta de trabalho. Boa notícia dos palácios, da boca dos reis, dos governantes. Boa notícia. Para nós, a boa notícia veio de um sepulcro vazio. Jesus ressuscitou. Essa é a boa notícia, meu irmão. Essa é a notícia que deveria estar estampada em todos os jornais. Jesus ressuscitou. E ele vai voltar, meu irmão, porque ele venceu a morte. A tumba de Jesus está vazia, não tem ninguém lá. Eu tive a oportunidade de entrar lá, eu, uma missionária perfeita, e
Você pode ir lá olhar, se pisar não pode ter uma grade lá. Olhar aonde colocaram Jesus, aonde colocaram a cabeça de Jesus, os pés, está lá, encravada. Inclusive tem até um sinal na rocha, pode olhar no YouTube aí, o sinal da rocha partida lá por causa do terremoto que houve antes de Jesus morrer. Está lá uma fenda provando que houve o terremoto. Está lá. Jesus não está lá mais. Ele ressuscitou. Não existe restos mortais. A nossa alegria, irmãos, que o cemitério não vai ser nosso último endereço. Missionário Cláudio, o cemitério não vai ser seu último endereço. O cemitério não vai ser meu último endereço. Não. Vai ser o meu endereço temporário. É só por um tempo. Lá está lá, vai estar meu nominho lá e a data do nascimento e da morte. Mas é temporário, porque o sepulcro ali é temporário. Não será o meu último endereço. Não será o seu último endereço. Por quê? Porque nós iremos ressuscitar esse corpo aqui, porque a nossa alma já está lá. Esse corpo, estou falando desse corpo aqui. O sepulcro não será o nosso último endereço. Nós iremos ressuscitar para a glória. Nós temos o selo da vitória. Nós podemos vencer. A igreja vence, porque Jesus venceu. A igreja tem estandarte da vitória. Nós podemos levantar esse estandarte da vitória. O nosso Redentor vive. Esse é o nosso estandarte. Essa é a nossa bandeira. Irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo, que a nossa fé é em vão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, essa pregação é um grito enlouquecido. Essa mensagem, se Cristo não tivesse ressuscitado, era um grito que eu estou gritando aqui, dizendo que Jesus Cristo vai voltar. É de louco. Porém, Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, a esperança agora faz parte das nossas vidas, porque o apóstolo Paulo, ele descreve que Cristo em nós é esperança da glória. Nós teremos futuro, meu irmão. Podemos crer no amanhã. Você pode crer no amanhã, porque Jesus vive, a vitória é certa. A sua vitória, a nossa vitória é certa, porque Jesus ressuscitou. Teremos também um novo corpo. Novo corpo eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Tem um hino que fala isso. Teremos um novo corpo, imortal, incorruptível. Você terá um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, pertencente a Cristo, semelhante ao corpo de Jesus na sua glória. Irmãos, vale a pena servir esse Deus, vale a pena ser obediente, vale a pena morrer para esse mundo e viver as bem-aventuranças da ressurreição, da vida de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar na sua majestade e glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, se estivermos vivos, seremos transformados. E nós iremos encontrar com Jesus na glória. E por que podemos falar isso com tanta certeza, com tanta convicção? Porque Paulo, ele diz lá em Coríntios, lá no capítulo 15, na carta dos Coríntios: ó morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu poder pujante?
onde está a sua vitória? Podemos descrever e viver. Podemos olhar para as tumbas ou para a tumba e dizer: eu posso até ficar aqui temporariamente, porque tumba tragada foi a morte na vitória. Porque o meu endereço não será eternamente aí, é temporário. Eu vou para os céus, nós iremos para o céu, somos justificados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, nenhuma condenação. Passou, meu irmão. Nós temos agora esse Jesus, nós temos a justiça e a paz desse Jesus. E nós, com essa paz, com essa justiça, o nosso destino é a glória. Fomos reconciliados novamente com Deus. Era inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Temos paz com Deus, temos paz com os céus. Hoje nós podemos orar. O que Jesus ele faz quando ele fez e faz quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Ele coloca paz com Deus em relação ao nosso passado. Passado está difícil? Em Jesus nós podemos colocar paz ao passado. Jesus abre as portas da graça em relação ao presente. O meu passado fica para trás e o meu presente é a graça. Essa graça de Deus. E quando eu estou na graça de Deus, abre-se a porta da esperança, da glória em relação ao futuro. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. É bom ou não é servir esse Jesus? Sirva esse Jesus. Estamos quites com Deus, coberto pela justiça de Cristo, vivendo a paz de Cristo. A cortina que separava nós de Deus foi rasgado pelo próprio ato de Jesus Cristo. Somos agora filhos de Deus, membros da família de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo que Cristo herdou, nós herdamos juntamente com Ele. Nada e ninguém pode nos separar de Cristo. Nada e ninguém pode nos separar de Cristo. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, permanecer na obediência, ninguém pode te arrebatar da mão do Salvador, do nosso mestre, do nosso pastor. Ninguém pode, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quarto, para finalizar, Jesus voltará para a nossa glorificação. Tessalonicenses 4, 15, 17. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Diz Paulo, que nós, os vivos, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. O retorno de Jesus Cristo vai ser a acrópole, a parte mais alta do cristianismo. Ele vai retornar, meu. Ele vai retornar. Eu não creio, ele não precisa da nossa crença, ele vai voltar. Essa é a esperança que acalenta a nossa alma. Essa é a mensagem, é o pináculo da igreja. Jesus vai voltar. Jesus. Essa é a apoteose. A apoteose daqueles que servem a Jesus Cristo, aqueles que andam no caminho do Senhor. Jesus vai voltar.
Ele virá para consumir a história, a consumação da história. Ele virá para julgar as nações e estabelecer o seu reino eterno. E nós, a igreja, reinaremos com o Senhor para sempre. E nós, a igreja, ajudaremos a julgar as nações e as próprias tribos. Essa é a mensagem que calenta. E nós iremos reinar para o século dos séculos. Jesus vai voltar para a nossa glorificação, o nosso corpo glorificado. Ele vai voltar. Esse Jesus que morreu, que foi enrolado lá numa gruta, colocado numa manjedoura, esse Jesus Cristo é o nosso Salvador. É esse Jesus Cristo que vai voltar. Vai voltar nos céus, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, a destra do Todo-Poderoso. Jesus vai voltar pessoalmente, meu irmão. Ele não vai mandar alguém, não, um representante. Mas ele vai voltar visivelmente, todos os olhos irão ver. Audivelmente, todos os ouvidos irão ver. Repetidamente, diz Paulo, ele vai voltar. Inesperadamente, ele vai voltar. Inescapavelmente, ele vai voltar. Gloriosamente, ele vai voltar. Vitoriosamente, ele vai voltar para levar a sua igreja. Eu te pergunto, você é a igreja? Nós somos essa igreja? Lá no céu não haverá lágrimas, não, nem pranto, nem dor, não haverá. Lá no céu é a nova Jerusalém. Nós iremos habitar no paraíso, nós iremos habitar no céu. O céu é o nosso lar, o céu é a nossa pátria, o céu é o nosso destino, o céu é a nossa herança, o céu é o nosso endereço. Ele vai voltar. Lá estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá reinaremos para sempre com Ele. Lá nos céus. O que não vai acontecer? Iremos cercar a mesa de Jesus. Nós iremos cear com Ele de eternidade a eternidade. Vale a pena servir esse Jesus. Jesus vai voltar. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ele vai voltar para levar a sua igreja para os céus. Ele vai voltar para que possamos reinar. Ele vai voltar. Mas eu preciso servir esse Deus. O fato que nós iremos ressuscitar, mas precisamos ressuscitar com o corpo glorificado em glória. Esse corpo frágil, debilitado, carcomido, moribundo, muitas vezes nós iremos chegar, vai dar lugar para um corpo imortal, semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitado. Como vai acontecer isso? 1 Coríntios capítulo 15, 52 e 53. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista na incorruptibilidade e o corpo mortal se revista na imortalidade. Então cumprir-se-á, continuando o texto, a mensagem que está escrita: tragada foi a morte na vitória, ou a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino eterno. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos... Esse é o nosso endereço. De onde também aguardaremos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder.
Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, meu irmão. Sirva Jesus para ir para os céus. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Sirva Jesus. Sirva Jesus. Abre aspas para Billy Graham. Essa frase dele eu amo, viu? Eu gosto muito dessa frase. Eu gosto demais. Isso acontece muito. Olha se isso não acontece com você. Lê, eu vou ler e verifica, analise. Vê mesmo. Abre aspas para Billy Graham. Tem coisas que aconteceram na sua vida para te fazer orar. Pronto? Então tem coisa que aconteceu, tem coisas que aconteceram na sua vida para te fazer orar. Verdade ou não é? Bom. Tem coisa que só irão acontecer na sua vida se você... Pronto. Então tem coisa que acontece que Deus está te empurrando para a oração. Tem coisa que só vai acontecer se você pegar as suas perninhas e for para o campo da oração. Se fosse você, pegava a segunda opção. Eu acho que é mais fácil. Você ir lá, já na fonte. Não esperar alguém te empurrar para a fonte. Penso eu. Tem coisas que aconteceram na sua vida para te fazer orar. Tem coisas que só irão acontecer na sua vida se você orar. Fecha aspas, Billy Graham. Pai Santo, Pai bondoso, que coisa maravilhosa, coisa gostosa, que coisa tremenda, que coisa boa, servir ao Senhor. Como é bom servir ao Senhor, como é bom, nada melhor do que servir ao Senhor. Ajuda-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Abra vossas Bíblias na